ele, Marcelo a mil. Brasil! Está começando agora. 19 horas em Manaus, muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui ao vivo no www.webradioapp.com, para quem tá me ouvindo ao vivo no TikTok também, para quem tá assistindo no YouTube, nas redes sociais e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 4 de julho, hoje é o 185º dia do ano, faltam só 180 dias para acabar o ano, graças a Deus, todo dia eu digo isso, fiz até a vinhetinha aqui, ó. Não vejo a hora de acabar. Hoje é dia do operador de telemarketing, parabéns a todos os operadores e operadoras de telemarketing do Brasil, exceto aqueles que ficam ligando para mim todo dia para oferecer coisas, para falar de produtos que eu não quero e para encher a droga do meu saco, mas tudo bem. Hoje, 4 de julho de 1947, aniversário da Bárbara, atleta de futebol da seleção brasileira, junto com a Marta, uma das maiores da história do futebol feminino mundial até hoje. E em 4 de julho de 47 também nascia Luciano do Vale, que já morreu, né, mas foi um narrador esportivo famosíssimo. Acho que principalmente a minha geração, né, a turma aí de 40 anos pra cima, entre 35 e 45, curtiu muito as narrações do Luciano do Vale. No dia 4 de julho de 1997, pela primeira vez, a gente teve imagens da superfície de Marte. A sonda da NASA, a Mars Pathfinder, pousou em solo marciano e mandou pra gente imagens da superfície do planeta vermelho. Raimundo, coisa mais linda, eu sou encantado por astronomia e é uma informação importante essa. Manda um abraço aqui pra Luísa, pro Raimundo, pro José Eládio, pro Antônio, pro Tsuyoshi, pro Márcio Rocha, José Roberto, Pedro Nunes e o Raimundo Nonato que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Sejam bem-vindos. Marcelo a mil. Vamos começando o programa hoje aqui, já vamos fazer o primeiro giro de notícias, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, saber qual é a pauta. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Governo defende justiça tributária e não alta de imposto, diz ministro. Autoridade federal argumenta por equidade fiscal, rejeitando elevação de taxas em meio a debate sobre políticas econômicas. O foco está em redistribuir a carga tributária de forma mais justa, segundo declarações recentes. Manchete da Carta Capital. Como a crise do IOF fez o PT virar o jogo nas redes e emplacar uma nova bandeira. O partido aproveitou o embate fiscal para ganhar apoio digital, promovendo uma pauta de igualdade tributária. Estratégia online destacou-se, mudando narrativa em torno da disputa orçamentária. Manchete do Brasil de Fato aqui. Jurista critica a decisão de Moraes por conciliação entre Congresso e governo sobre o IOF. Ou é constitucional ou não é. Especialista questiona a mediação judicial, alegando ilegalidade na negociação entre poderes sobre tributação. A ação visa clarificar legalidade, gerando controvérsia entre autoridades. Manchete do Brasil 247 aqui. Lula indica que será candidato à reeleição em 2026, amém? E mostra confiança em ganhar, eu também. Líder político sinaliza intenção de disputar novo mandato, exibindo otimismo com base em apoio popular. Declaração reforça sua posição frente a desafios eleitorais futuros. E a manchete aqui do ICL Notícias, Mota reage a críticas e admite mudanças no IOF. Parlamentar responde a pressões concordando em ajustar a política tributária. A decisão reflete diálogo com opositores, buscando equilibrar interesses em meio a tensões fiscais. Deixa eu mandar mais oi para quem está acompanhando a gente aqui. Nicolas Ferrari, Val, Manuel, Vaquinha, sei lá o que é. Valéria, beijo, Cristiane, Renato, Cleusa, Marcos Soares, Renner Lima. Oi, Emilinda, égua. Renner Lima, Graça Oliveira, Dirce, mais um monte de gente. A Patula Severino, que acabou de entrar aqui também agora. Galerinha, vamos lá entrar na nossa pauta.
1% detém tudo. Nós estamos nos 99% que não tem quase nada. Mas, Marcelo, tudo do quê? Quase nada do quê? Tudo agora no Brasil virou desculpa, falar porque estão fazendo militância, porque estão fazendo embate político. Mas, gente, tem que haver embate político. E eu falo isso para a turma fascistada, vagabunda e para os idiotas úteis de lá, que falam, porque estão politizando tudo, tudo tem que ser politizado. E também falo para o nosso campo, para o campo progressista, que muitas vezes adere a isso também, porque não pode politizar tal discussão, o Congresso não pode politizar tal... Meu irmão, se o Congresso, que é uma casa política, não puder politizar as coisas, onde é que vai haver politização? Onde é que vai haver debate, enfrentamento, confronto de ideias? Tem que ser lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque essencialmente, eu vou dar uns dados aqui sobre concentração de renda e vou falar sobre a postura do Congresso nesse momento e algo que, como eu já até falei na notícia aqui do primeiro giro de notícias, está acontecendo, algo que está se enxergando, uma virada de jogo do campo progressista. Houve uma campanha massiva nos últimos dias em que se publicaram hashtags Congresso Inimigo do Povo, Congresso da Mamata e agora é a vez do povo. Agora, por que isso se popularizou? Se a gente sempre soube disso. Todo mundo que tem um mínimo de discernimento enxerga que a esmagadora maioria das pessoas que está no Congresso Nacional hoje está lá para atender os BBB, como foi divulgado nos últimos dias, para atender bilionário, para atender banqueiro e agora para atender bet também. Ponto. E os bilionários, eles têm os mesmos interesses que nós aqui de baixo? Não. As bets têm os mesmos interesses sociais, econômicos, filosóficos de nós aqui de baixo? Não. Os banqueiros têm os mesmos interesses filosóficos, políticos, éticos, sociológicos de nós aqui de baixo? Não. Agora, o Hugo Mota, ele estava nesse final de semana num jantar com bilionários em São Paulo. Depois ele teve lá discursando para bilionários também no Fórum de Lisboa, que é o Gilmar Palusa, que já pegou o nome, não adianta ficar puto. É Gilmar Palusa e acabou-se. Então, a gente tem um Congresso que trabalha para os bilionários. Agora, vamos lá, é errado parlamentares, o presidente tem um poder, se reunir, participar de um jantar com bilionários? É imoral, mas não é criminoso. Agora, quantas vezes um presidente do Congresso participou de um jantar com o MST? Participou de um jantar com a CUT, com entidades sindicais? Nenhuma. Por quê? Porque eles têm esse discursinho de que trabalhamos para todos, é a casa do povo, mas eles sentam para conversar, para discutir em jantares, em locais agradáveis, né? Com banqueiro, com essa turma, não é com o povo. Então tá, eu vou trazer alguns dados agora aqui da concentração de renda para você ver o quanto é absurda a concentração de renda no Brasil. O quanto quase ninguém tem muita coisa, enquanto a esmagadora maioria tem quase nada. Vamos lá, 1% mais rico do Brasil, 1%, tá? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Em 2024, 2 milhões e 200 mil pessoas, ou seja, 1% do Brasil, teve uma renda média mensal per capita, ou seja, pegando o dinheiro que toda família ganha por mês e dividindo por todo mundo que mora na casa, independente de ser criança ou de ser idoso, é por cabeça, de R$ 21.767. Imagina, faz a conta aí, quantas pessoas moram na tua casa. Primeiro, que é provável que a renda de todo mundo ali somada mensalmente não dê 20 mil reais. Mas imagina, todo mundo que mora na tua casa, que cada um de você tivesse no final do mês dinheiro suficiente, equivalente a R$ 21.700 vezes o número de pessoas que moram na sua casa. Ou seja, aí a gente já vê um absurdo. E essa renda per capita média mensal desse 1% mais rico, ela é 40 vezes maior do que a dos 40% mais pobres do Brasil. Esses 40% mais pobres do Brasil têm uma renda média per capita de R$ 600 por mês. É absurdo. Vamos expandir um pouquinho isso. Vamos falar dos 10% mais ricos do Brasil.
Em 2024, esses 10% mais ricos concentraram 39,8%, 40% da massa de renda nacional, enquanto os 70% mais pobres tinham 33%. Ok? Vamos seguindo aqui. Vamos falar agora dos... Ainda não são os super ricos, tá? Isso aqui é o 0,1 que eu vou falar agora, mas ainda tem o 0,001%, que essa turma, sim, a dos 0,001% é que serão afetadas minimamente com as reformas de justiça tributária que o governo federal quer promover. Não vou chegar neles ainda, vou falar do 0,1%. Repito, não é 1%, é 0,1%, hein? Não chega nem a ser 1%. Esse grupo ele é composto por cerca de 150 mil pessoas e eles têm uma renda média mensal de R$ 441 mil. 440 mil reais por mês, em média. No ano, isso dá quase 5 milhões de reais, ok? E agora vamos para outra ponta aqui, os 50% mais pobres. A gente já viu aqui na primeira estatística que... Cadê? Não, tá aqui. Os 1%, 63% de toda a riqueza que o Brasil produz está nas mãos de 1%. Ou seja, imagina que tem 100 pessoas para dividir R$100. Uma pessoa, ela vai ter R$63. 50 pessoas vão estar dividindo R$2. 2% do patrimônio nacional está nas mãos de 50% da população, dos 50% mais pobres. Ou seja, nós somos um país absurdamente desigual. A gente costuma ouvir em alguns lugares que o Brasil é um país pobre. Não. Valéria, Vera Lúcia, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é uma das 10 nações mais ricas do mundo, Rijô. Porém, nós somos uma das mais desiguais do planeta. E esse é o principal problema a ser combatido, Ademar, pelos nossos governantes, a desigualdade. Vamos lá. E aí a gente tem nesse momento em que pela primeira vez o campo progressista consegue dominar e vencer o debate nas redes sociais. Essas hashtags, Congresso Inimigo do Povo, Congresso da Mamata e Agora é a Vez do Povo, elas bombaram, Nini. E por que elas bombaram? Por uma série de medidas, Pituba, que o Congresso vinha tomando e que são absurdas. Eu vou citar algumas delas aqui, as principais. Primeiro, a Constituição diz que o Congresso, que a representação dos deputados, ela é proporcional ao povo brasileiro. O IBGE faz um estudo, aponta as populações de cada estado e, de acordo com esse dado, vai se distribuir as 513 vagas no Congresso Nacional, que a Constituição diz que não devem ser aumentadas. As vagas devem ser redistribuídas, ou seja, que vai ter bancada, Alvina Xavier, que vai ter mais gente, vai ter bancada que vai ter menos gente, e isso vai se ajustando. Ok. Esta composição que nós temos do Congresso Nacional, ela vem desde a Constituição de 88. E o Brasil mudou, as populações mudaram. Então, o Congresso Nacional também tinha que refletir isso. Então, alguns estados iam perder deputados, Nercy Bordim, e outros iriam ganhar, Edivaldo Dourado. Só que os deputados não querem perder a boquinha. O que eles fizeram? Eles rasgaram a Constituição, pegaram assim, rasgaram a Constituição todinha e resolveram aumentar o número de deputados, Helena Rosa. E como é que eles fizeram isso? Eles combinaram com o Senado, olha, nós vamos aumentar, ao invés de diminuir o número, ao invés de tirar deputados de alguns estados, nós vamos aumentar o número de deputados. Ou seja, agora de 513, o Brasil vai passar a ter 527 deputados. Isso já foi aprovado no Senado também. Deve haver questionamento de algum partido no STF, porque isso é absurdamente inconstitucional, mas acredito, infelizmente parece que vai passar. Mas o Congresso aumentou isso e o povo viu. Outra coisa, aumento do fundo partidário.
O que é o fundo partidário, Francisco Benjamin? O fundo partidário é um recurso que sai do orçamento do Estado, Edivaldo Dourado, para financiar a existência e o funcionamento dos partidos políticos. É errado o fundo partidário? Eu sou contra o fundo partidário? Não sou. Porque eu entendo que sim, o Estado, os partidos políticos são ferramentas da democracia. É importante que eles tenham formas de se custear para evitar que eles fiquem na mão de empresários, que eles fiquem na mão de determinados conglomerados. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, eu estou falando do dever ser, filosoficamente. Ok. Então, mas isso tem um limite também. Garantir funcionamento é uma coisa. Garantir dinheiro para partido político, pagar salário de 40 mil reais para ex-presidente que nunca trabalhou na vida, para ex-primeira-dama que não faz porra nenhuma da vida, para general preso que está preso e recebendo dinheiro de fundo partidário, também não é por aí. Também é uma distorção, Moacir. E o governo e o Congresso aprovou o aumento desse fundo partidário. As pessoas estão vendo e ficaram pé da vidas. Outra medida, derrubada do veto que aumenta a conta de luz. O presidente Lula, Kleber Santos, ele vetou artigos de uma alteração legislativa que com o veto, se eles fossem aprovados esses artigos, a conta de luz ia ficar mais cara. Então o presidente Lula vetou para evitar, Kleber Santos, que a luz aumentasse o preço. O que o Congresso fez? Foi lá e derrubou o veto do presidente Lula, dentro da prerrogativa deles. É assim que funciona a regra. O Congresso aprova uma coisa, o presidente da República ele pode vetar e o Congresso pode decidir se mantém o veto ou se derruba o veto e decide que vale o que o Congresso quer. Foi isso que o Congresso fez. O Congresso simplesmente, Epaminondas, disse, não, presidente Lula, o presidente está querendo diminuir a conta dos brasileiros, mas não, nós vamos manter isso aqui e se a conta aumentar, e vai aumentar, Kleber Santos, tanto faz. E as pessoas viram isso, porque impacta diretamente no bolso de todo mundo, de cada um de nós. Todo mundo, a Rosane Norato que está assistindo a gente, a Bernadette, o Romualdo, o Epaminondas, o Pedro Ferreira, o Kleber, o Edivaldo, a Vera Lúcia, a Valéria, todo mundo paga a conta de luz. Então, óbvio, a gente quer pagar menos, mas os deputados querem que a gente pague mais. Outro ponto também que foi discutido, rejeição de isenção a imposto de renda para salários até 5 mil reais. O que o governo quer? O governo quer que todo mundo que ganha até 5 mil reais no Brasil fique isento de pagar imposto de renda. Beleza, você ganha 5 mil, esquece, não paga imposto de renda. Vai seguir tua vida, vai pagar tuas contas, vai empreender, vai fazer um curso, vai passear com a tua família, vai te divertir. Usa o teu dinheiro, Ivan Soares da Silva. É isso que o governo quer, que o teu dinheiro fique para você. Mas o Congresso derrubou isso. E por que o Congresso derrubou isso? Porque eles não estão trabalhando para o povo. Porque na hora em que você isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais, você vai ter que compensar essa perda de receita do governo. E onde o governo ia compensar? Cobrando mais imposto dos bilionários, daquele 0,1%, e mais ainda daquele 0,001%. E aí o Congresso disse, não, mantém imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E as pessoas viram. Outro ponto aqui, o Congresso vive dizendo que tem que ter medidas de austeridade, tem que parar de gastar, não sei o quê. Ok, só que o mesmo Congresso que diz que o governo tem que parar de gastar foi que aprovou o aumento do número de deputados, foi o Congresso que aumentou o fundo partidário e é o Congresso que fica discutindo cortar gastos na saúde e na educação e desindexar o salário mínimo. Desindexar da inflação. O que significa desindexar? Hoje em dia o governo aumenta o salário mínimo no mínimo, de acordo com a inflação. Eles querem que não haja essa obrigação, que o governo aumente quanto quiser, se for o caso. E as pessoas viram isso, ou seja, não dá para tirar dinheiro do Congresso, não dá para tirar dinheiro do gabinete de deputado, mas tira dinheiro do SUS, tira dinheiro do postinho, tira dinheiro do SPA, tira dinheiro da UPA. As pessoas viram isso. E o último ponto, eu poderia mencionar mais um monte aqui, mas esses foram os específicos. Enquanto o Brasil está discutindo e a gente está avançando muito, Wellington, na pauta do fim da escala 6x1, o Congresso está discutindo a escala 7x0. Eles estão discutindo contratos de trabalho em que seja possível acabar com as folgas aos fins de semana. É desumano. E o Marco Feliciano, aquele
psicopata paulista também, bolsonarista, pastor, assim dizendo-se, ele falou numa sessão do Congresso que o importante é que as pessoas trabalhem até a exaustão. Meu irmão, um cara desse nunca trabalhou na vida, nunca acordou 4 horas da manhã para tomar café correndo, para pegar uma rota, para pegar um ônibus lotado, para passar o dia trabalhando, para chegar de noite cansado em casa, mas eles querem que a gente faça isso. Eles querem que os nossos filhos vivam o que eles abominam para os filhos deles. E as pessoas enxergaram isso finalmente e agora as coisas estão acontecendo. A gente está começando a ver resultado, está começando a ver mobilização, Wellington, e tem que se estimular isso. Tem que se estimular, José Carlos Santos. Tem que estimular para as pessoas. Quando você vir material do governo federal na internet, em rede social, compartilha, bota no teu stories. Analdo Padilha, Vera Lúcia, Velhinho da Roça, faz isso. Vamos ajudar a divulgar, porque no fim do turno, no fim das contas, somos nós contra eles. Eles, esses 1% que é dono de todo o dinheiro, que ganha milhões por ano e que quer que as coisas continuem como está e até quer que piorem, porque para eles tanto faz se o pobre estiver comendo um pouco mais ou tiver um pouco menos, mas desde que eles continuem com seus números astronômicos, desiguais e imorais. Deixa eu mandar um abraço de novo pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Jorge, Udegar Gaez, Júlio Staschini, Alcindo, Osmar Janine, Valda, Analdo Padilha, João Silva, Wellington Aparecido, Jorge Matas, quem mais? Islas Rodrigues, Edmar Batista. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E bem-vindos para quem quiser usar a linguagem neutra também, né? Vamos lá fazer o nosso segundo giro de notícias agora, saber o que o mundo está falando, quais são as pautas por aí pelo planeta. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Tuna News, um site chinês que publica notícias para o mundo. Investimento chinês fortalece cadeia de suprimento de veículos elétricos da Indonésia. Reportagem destaca ações internacionais e detalhes, mas faltam detalhes específicos. Manchete do portal La Nación. O acordo com o La Liberdade avança. O partido do Milei, partido da Argentina, se reuniu para autorizar o Ritondo, um candidato deles, a conformar uma frente de oposição na província. O encontro partidário aprovou uma aliança estratégica em Buenos Aires, tensionando negociações locais. Lideranças buscam unificar forças contra o kirchnerismo com desafios em distritos chaves. Gente, é semelhante ao Lula. A Cristina está presa, mas os argentinos sabem, grande parte deles, os que não foram cooptados pelo fascismo, os avanços econômicos, sociais, educacionais, culturais que o kirchnerismo promoveu na Argentina, e há, sim, muita força, e os fascistas da turma do Milei estão se juntando com todo mundo lá, com o centrão de lá, para tentar derrotá-los. Não conseguirão. Manchete do Diário de Notícias aqui, Portal de Portugal. Entenda os próximos passos da votação sobre a lei da nacionalidade e as restrições na entrada de imigrantes. O Parlamento português debate mudanças legais, dificultando o acesso ao passaporte e limitando fluxos migratórios. Propostas dividem opiniões, favorecendo apenas imigrantes qualificados. O nome disso é xenofobia. Manchete do portal Grama Cubana. Os Estados Unidos multam a empresa por enviar alimentos para Cuba. Sanção americana penaliza a exportação de produtos alimentícios, intensificando tensões comerciais. Medida reflete política restritiva contra a nação caribenha. Deixa eu mandar um oi de novo pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Quem chegou agora, o Tinho e o Rutelo, sejam bem-vindos. A Maria de Lourdes, o Tião, o Truair Logistics, Edinaldo Brito, Ana Maria Ramos, N-Bray, Rutelo Castanho, um monte de gente, é o Dálio Valentim, Leandro Paoli. Sejam bem-vindos todos. Vamos para aquele momento agora do programa, que eu chamo de um momento dedo na goela, um momento que a gente vai falar de uma pessoa horrível,
de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cara, cuidado aí! Olha a frente! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Fernando Holliday. Nascido em 1991 em São Paulo, é ex-vereador da capital paulista, integrante do MBL desde 2015. Era destaque nas pautas conservadoras e nas liberais, ou seja, nas hipócritas, como redução de gastos públicos e oposição às políticas de esquerda. Foi o vereador mais jovem da história da cidade de São Paulo. É formado em Direito pela FMU, que eu não faço ideia do que seja, e deixou o MBL em 2021 para seguir carreira solo, mas não menos abjeta. Fernando Holliday enfrentou controvérsias como a acusação de usar verbas públicas da Câmara de São Paulo para contratar a sua própria empresa de consultoria, beneficiando-se de contratos cruzados com o vereador Lucas Pavanato, totalizando R$ 127 mil entre 2023 e 2024. Outro escândalo envolveu o processo de uma humorista que o acusa de difamação por associá-la a uma líder do crime organizado, levando a pedidos de R$ 90 mil em indenização. Recebeu críticas também por seu apoio à PEC dos gastos e projetos que prejudicaram educadores paulistas, como ataques à aposentadoria de professores. Além disso, posts em redes sociais o acusam de oportunismo político, abandonando o MBL por perder relevância. Ou seja, o cara saiu de uma coisa escrota e foi acusado de ser mais escroto ainda. Por quê? Porque é um escroto. Fernando Holliday é a encarnação do oportunismo político, um produto descartável da direita que surfou na onda do MBL para se eleger sem jamais demonstrar profundidade ou princípios sólidos. Esse Holliday, vocês podem procurar na internet aí, tem vários vídeos dele dizendo que o Bolsonaro é um jumento, é corrupto, que é bandido, e mesmo assim ele foi lá apoiar o Bolsonaro para presidente, Celso. Pra tu ver como é, Luiz, pra tu ver como é, Tinho. Essa é a galerinha do MBL. Então essa é a pessoa nefasta de hoje, Fernando Holliday. Vamos seguindo o programa aqui, como a gente fala da pessoa nefasta, né? Como dá aquela ânsia de vômito falar dessa galera, vamos falar de coisa boa, de coisa interessante, de coisas que animam. Vamos de notícia boa então, também chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O programa Minha Casa Minha Vida impulsiona o sonho e a economia brasileira com recorde de financiamentos. O programa Minha Casa Minha Vida se consolida como um motor fundamental para o mercado imobiliário e a construção civil no Brasil. O governo federal tem a ambiciosa meta de financiar 3 milhões de imóveis até 2026, reafirmando o compromisso de realizar o sonho da casa própria para milhões de brasileiros e, ao mesmo tempo, gerar milhares de novos empregos. O crescimento do mercado imobiliário no primeiro trimestre de 2025, com um aumento de 15% nas vendas e lançamento de unidades residenciais, é um testemunho do sucesso do Minha Casa Minha Vida. A inclusão de imóveis usados e o recorde de contratos nessa modalidade em 2024 também reforçam a adaptabilidade e o alcance do Minha Casa Minha Vida, animando o mercado e impulsionando a economia nacional. Mas que seja boa. 19 horas e 29 minutos em Manaus. Muito boa noite, muito obrigado para quem me acompanhou aqui ao vivo no www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo TikTok, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, às 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas, não, amanhã é sábado, né, sextou, segunda-feira 19 horas, estamos de volta, fui!